Olá, como funciona redistribuição de esforços em uma viga? Bom, primeira coisa, eu estou modelando isso aqui com uma treliça de material genérico, mas essa mesma simulação vai funcionar para qualquer tipo de peça, certo? Lembrando, claro, né? A gente tem aquele limite de redistribuição de 25% do concreto armado. No aço a gente não tem esse limite, certo? Mas a questão é, basicamente aqui eu tenho uma treliça, certo? Uma treliça genérica aqui, e rodando essa estrutura vai acontecer o quê? Basicamente, onde eu tenho um vermelho, significa que eu tenho uma peça tracionada, certo? E onde eu tenho azul, é uma peça comprimida, certo? A gente basicamente está vendo o quê? Que a gente vai ter tração na parte negativa aqui, certo? E aqui no positivo, só pelo peso próprio da treliça, certo? Mas, o que acontece quando a gente coloca um peso nessa treliça? Com o peso, a gente roda a estrutura e ela falha no positivo, certo? Então, isso é interessante que aconteça. Ó. A gente modela a estrutura e no momento que ela falha no positivo, certo? Então, a barra positiva falhou. E aí muitas pessoas pensam, eu tenho que reforçar o positivo. Não necessariamente. Você pode reforçar qualquer ponto da estrutura que vai funcionar igualmente. Tá? Isso aqui é a primeira questão. Que você pode reforçar qualquer ponto da estrutura. E modelando essa estrutura novamente com negativo reforçado, o que vai acontecer? Ela continua falhando ela continua falhando agora, só voltando aqui para o modelo original, ela falhou por causa de uma compressão nessa região aqui, certo? Então ela falhou por uma pequena tração aqui primeiro ainda, tá? Então posso aumentar um pouquinho essa região aqui e aumentar ainda mais o negativo, certo? Então deixar barras grossas aqui, certo? Barras grossas aqui e rodando essa estrutura novamente, certo? Com velocidade boa aqui, acontece o quê? Que agora essa estrutura é estática, certo? Então eu só aumentei o negativo e ela se tornou estática. Então eu não necessariamente preciso aumentar o positivo, eu posso aumentar o negativo. Tá, mas se eu tivesse mais peso, então eu vou colocar mais peso aqui, certo? Vai acontecer o quê? Agora o positivo falhou, certo? Ah, mas é porque o positivo é muito mais fino, certo? A ideia, ó, o negativo está com uma barra grossa, o positivo não. Então, o negativo é a primeira barra que falha. Não necessariamente. Por quê? Bom, vamos aumentar o positivo ao máximo aqui, tá? Então, eu vou aumentar o positivo aqui ao máximo do máximo que a gente puder, certo? E rodando a estrutura novamente, provavelmente agora ela não vai falhar, certo? Ó, ela falhou por compressão, tá? Então, aqui é outra, falhou aqui em compressão em cima, né? Por quê? Bom, aquela regra, né? Que se a gente começa a colocar tanto aço, uma hora chega no domínio 4 e o concreto falha. Então, vamos colocar aqui um pouco mais de concreto também nessa região, certo? Aumentando a rigidez na compressão, certo? Rodando a estrutura novamente com rigidez e compressão, ela é estável. Ah, estável? Beleza, então vamos colocar mais peso, tá? Colocando mais peso na estrutura, tá ok, a diagonal falhou agora. Então, uma diagonal falhou aqui, por quê? Porque é uma compressão excessiva, né? Então, o concreto vai falhar também na compressão por esses elementos. Vou aumentar essas duas barras aqui também, certo? Rodando novamente. Agora essa estrutura está estática, ela está funcionando estável, ela está estável, beleza? Bom, sabendo que ela está estável, a gente vai colocar mais peso. Quem sabe colocar um peso mais agora em cima aqui, certo? Novamente, diagonais falhando. Vou aumentar essa diagonal aqui, vou aumentar essa diagonal, vou aumentar todas as diagonais aqui, as principais, certo? De maneira aí que ela não fale por diagonais, só por tração e compressão. Mesmo com todo esse peso, ainda está ok, certo? Colocando mais aço aqui agora, mais peso aqui agora, desculpe, certo? Vai acontecer o quê? Ainda está estável, um pouco mais de peso agora, e rodando novamente, e agora ela quase no limite, vamos dar uma olhada, mais peso ainda, com mais peso ainda, agora ela começa a escoar, certo? Agora a gente vê que ela está deformando mais e mais, sem ganhar resistência, certo? E o que acontece a longo prazo, ela continua deformando e o que falhou ali? Foi um estribo que falhou, tá? Então, novamente a falha foi no aço tracionado ali, mas não o negativo. Então, vamos aumentar esse estribo aqui também. Esses estribos aqui também, vamos aumentar um pouco ele, para garantir que não seja problema isso aqui, certo? Beleza. Rodando isso aqui novamente, a estrutura continua deformando e continua escoando. Você vê que ela está escoando por quê? Porque ela continua deformando mesmo sem aumento de carga. Ela não deforma e para, ela continua deformando, certo? Isso aqui significa que a peça está escoando. E o que acontece? O aço positivo falhou, certo? A gente pode voltar aqui, certo? A gente vê que o aço positivo que falha. Mesmo o aço positivo tendo uma deformação considerável, mesmo uma seção considerável, ele ainda falha, certo? Se eu tivesse um negativo muito menor aqui, certo?
onde tivesse muito pouco negativo, mas tivesse um positivo considerável, o que aconteceria? Ainda assim, o que aconteceria é, basicamente, que a estrutura deformaria. Aqui ela está estável ainda, vou colocar um pouquinho de peso mais, certo? A estrutura começa a deformar e o ponto onde ela vai falhar, nesse caso ela está começando a querer falhar, certo? Mas o ponto onde ela vai falhar não é no negativo. Uma estrutura sempre falha no positivo, certo? Então, novamente, diâmetro gigante aqui no positivo, micro diâmetro aqui no negativo. O que acontece? Ainda assim, ela falha no positivo. Porque, basicamente, é um comportamento padrão de uma estrutura. Que ela, por o negativo, ó, a gente vai ver claramente aqui, né? O negativo, ele vai tender a ser mais rígido. Ele vai chegar na resistência dele limite antes, certo? Mas, ele vai chegar na resistência limite e vai começar a escoar. Passou disso, ele vai começar a deformar, certo? A peça começa a deformar. E aí o positivo começa a ser solicitado. E o positivo começa a ser cada vez mais solicitado. E conforme a estrutura deforma, ele continua cada vez sendo mais solicitado, certo? E uma hora a peça falha por quê? Porque o positivo foi muito solicitado, certo? Então isso é uma regra padrão, que as peças falham no positivo, não no negativo. Certo? A não ser, claro, com a combinação de esforços de uma viga específica, mas não é o caso aí de uma viga de concreto armado, por exemplo. Tá? E, em maioria dos casos, ela realmente acaba sempre falhando no positivo, a não ser que tenha uma falha local por cisalhamento ou alguma coisa assim, certo? Se for falha por momento do setor, é no positivo, certo? Entendido isso? Então, é por isso que muitas vezes é possível rotular uma estrutura e não gera problema. Por quê? Porque ao rotular uma estrutura, vai ter umas fissuras? Vai. Tá, se for concreto armado, vai. Mas, se houver um negativo ali, certo? Basicamente vai chegar no limite dele e parar. Não vai falhar a estrutura, porque o negativo não resiste. Ele só, ao chegar no limite, manda a carga do negativo para o positivo, certo? Então é isso que acontece com uma estrutura que está com um momento fator negativo e positivo. Quando o negativo chega no limite, ele manda as cargas para o positivo, certo? E imaginando que o positivo tem capacidade de resistência, ele vai resistir, certo? E ele sempre tem? Não. Por exemplo, em um balanço, se o negativo falhar, uma hora a estrutura vai falhar como um todo porque não existe positivo, certo? Aí sim, não tem como, vai ter que ser o negativo para falhar, tá? Mas em todos os outros casos, a estrutura vai chegar no limite de resistência e vai começar a deformar. E quando ela deforma, o negativo não absorve mais carga e o positivo começa a absorver carga, certo? Então, se a gente for seguir a regra, no máximo 25% de deformação do concreto armado para evitar fissuração. Até porque, e além disso, né, para evitar deformação. Mas, em algumas outras peças é possível redistribuir mais, certo? E muitas vezes a gente pode redistribuir um valor digamos, maior de maneira a garantir que a peça tem uma resistência maior no positivo, certo? Em que casos que a gente está falando de uma peça que resiste mais no positivo que no negativo? Bom, uma viga de concreto armado que tenha muito aço positivo resiste mais no positivo. Uma viga metálica composta resiste mais no positivo, certo? Então são dois casos aí onde é mais interessante distribuir os esforços para garantir que ela tenha resistência maior, certo? Uma viga T de concreto armado também é o mesmo caso, certo? Ou uma viga que está apoiada em um pilar pouco rígido. Por quê? Basicamente, o que está acontecendo aqui é que a estrutura atualmente ela está rodando aqui, né? A estrutura está falhando, certo? Ela deforma, deforma, deforma e uma hora ela vai falhar, certo? Aqui deformando, deformando, deformando e uma hora ela vai falhar, certo? Se a estrutura tivesse uma rigidez maior, não necessariamente isso ia acontecer. Então, se eu tivesse um pilar mais rígido, por exemplo, aqui, tá? Então, eu colocar, tínhamos uma mesa são só que mais rígida. O que aconteceria? Bom, a estrutura continuaria deformando, mas agora ela está estável. Por quê? Porque a capacidade de absorver negativo foi maior, certo? Por ter uma largura maior. Essa peça aqui está mais próxima da horizontal, então ela tem uma capacidade maior. Claro, se a gente aumentar o peso, uma hora ela vai falhar. Se a gente aumentar o peso, uma hora sempre falha. Mas a questão é, ela sempre acaba falhando no positivo. O primeiro barra que falhou foi positivo, não foi negativo. Mesmo negativo absorvendo cargas consideráveis, mesmo desde o começo, a gente consegue ver claramente aqui, ó, que o negativo já está totalmente solicitado. Não é esse o problema. O problema é que a estrutura continua deformando e o positivo continua aumentando e uma hora ele aumenta a ponto de falha, enquanto o negativo basicamente fica constante, certo? Então, basicamente seria isso. É assim que uma estrutura funciona e a redistribuição é só permitir um escoamento inicial do negativo para depois a falha do positivo, beleza? Então seria isso. Até a próxima.